Buenas noches, todo mundo bem aí? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos dar um tempinho aí, pessoal, chegando devagarzinho. Estamos 6 alunos na sala. Boa noite, professor. 3 minutinhos a gente volta com força total, beleza? Valeu, galera. Uma torre de 8 andares. Isa invejosa foi lá com... Fala, pessoal, todo mundo bem aí? Com essa chuvinha aqui, não sei se aí está chovendo, mas aqui está chovendo com força. E vamos começar mais uma aula, né, de filosofia. Nós vamos tratar hoje, vamos ver se a gente consegue fechar a filosofia medieval. Em especial, nós vamos tratar da patrística e da escolástica. Vamos fechar a patrística, porque a gente estava no meio do caminho da última vez, e vamos para a escolástica, tudo bem? Vou abrir aqui o nosso slide para a gente começar a nossa aula. Ok? Deixa eu abrir aqui nosso slide. Só um momentinho, pessoal. Opa.
Deixa eu abrir aqui a tela cheia para nós. Se alguém, porventura, não estiver conseguindo visualizar aí o slide em tela cheia, por favor, dê um grito aí, fale comigo, tudo bem? Deixa eu abrir aqui. Beleza, conseguimos aqui então. Bom, pessoal, então, o que a gente vem estudando até agora? Nós estamos estudando a filosofia medieval. Nós estudamos os três grandes mestres da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles. Antes deles, estudamos os pré-socráticos, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides. Chegamos em Sócrates, passamos por Platão, Aristóteles, passamos pela filosofia helenística, cinismo, ceticismo, né, epicurismo, estoicismo, e agora chegamos à Idade Média, a filosofia medieval. E nós estamos estudando duas importantes correntes filosóficas da Idade Média. A patrística de Santo Agostinho e a escolástica de Santo Tomás de Aquino. Hoje nós vamos entrar na escolástica, tá bem? Hoje nós vamos mergulhar na filosofia da escolástica. E o que era, professor, a filosofia patrística? Só para a gente resumir o que a gente viu na nossa última aula. Tem alguém aí com o microfone ligado, pessoal? Vê aí se alguém está com o microfone ligado para desligar o microfone. Tudo bem? Obrigado, valeu. Então, vamos lá, então. Então, o que é, professor, a patrística, né? A patrística tem como seu principal nome Agostinho de Hipona, ou Aurélio de Agostinho. A patrística seguiu o idealismo de Platão. A patrística parte do pressuposto de buscar compreender a por intermédio da razão. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí. Acho que agora desligou. Agora desligou. Agora foi. Então, vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui de novo. Professor, Pode falar. eu já posso começar a te fazer uma pergunta, porque eu não vi sua aula semana passada e eu vi ela hoje, aí surgiu uma dúvida. Ah, sim, claro. Você falou que Agostinho, ele abandonou o neoplatonismo e começou a seguir isso aí. E começou a seguir o cristianismo. Perfeito. Só que o neoplatonismo não é a crença em um só Deus? Não seria a mesma coisa, não? Então, o neoplatonismo é uma filosofia. O cristianismo é uma religião. Então, são coisas diferentes, tá? São coisas, digamos assim, embora muita gente confunda filosofia com religião, mas filosofia é uma coisa, neoplatonismo é uma filosofia de vida e religião é outra coisa totalmente diferente. Então, são questões diferentes. Uma é uma filosofia de vida e outra é uma religião. O cristianismo é uma religião, o neoplatonismo é uma filosofia. Embora postulem a crença em um Deus único, tudo bem? Tanto o cristianismo postula a fé em Deus único, quanto o neoplatonismo postula a fé em Deus único. Só que o neoplatonismo tem um pequeno detalhe. Ele não acredita na existência do mal. Para o neoplatonismo, o mal é tão somente a ausência do bem, o que é um erro interpretativo para a teologia cristã. No cristianismo, o mal existe e ele, inclusive, é personificado no anjo caído, né? O anjo caído que é Satanás. Então, no cristianismo, o mal existe. O mal não é a ausência do bem no cristianismo, né? No neoplatonismo, o mal não existe. Só existe o Deus uno, o único Deus, e o mal seria a ausência do bem. Tudo bem? Entendeu? Entendi, sim. Obrigada, professor. Por nada. Então, o que é a patrística que a gente veio estudando na nossa última aula, né? Ela tentou utilizar o idealismo de Platão, buscou compreender a fé de uma maneira mais racional,
e fez da razão escrava da fé. E a filosofia tornou-se um instrumento para compreender a fé, porque o grande desafio desses caras era o quê? Tornar a fé cristã possível. Fazer com que os povos bárbaros, que eram os povos que invadiram Roma, pudessem perceber o cristianismo como uma religião possível, palpável, que fosse possível de ser compreendida. E nesse sentido é que Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino vão configurar a filosofia cristã com o objetivo de fazer da fé cristã, fazer do cristianismo, fazer da Igreja Católica e a fé cristã algo possível. Porque até então era muito subjetivo, era muito difícil acreditar em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Era difícil acreditar um Deus que uma pessoa que morre e ressuscita. Então, na tentativa de dar forma à fé, é aí que esses caras vão lançar mão da filosofia clássica. E lembrando, o que o Santo Agostinho fez, professor, de interessante? Usou a concepção de alma de Platão, usou a concepção de corpo, falou sobre liberdade, livre-arbítrio, que nós vimos na nossa última aula, a gente parou mais ou menos por aqui, mais ou menos, né? O que é o livre-arbítrio? É aquilo dado por Deus. O livre-arbítrio foi dado por Deus para o homem escolher entre o que é certo e errado. Se Deus não tivesse dado livre-arbítrio ao homem, Deus seria um tirano. E ao dar o livre-arbítrio para o homem pode escolher entre o que é certo e errado. Então Deus é tão bom que Deus deu a opção do homem escolher. Ele tem escolhas, ele tem o livre-arbítrio. Só que ao escolhermos, nós somos guiados, o Santo Agostinho nos diz isso, pelos nossos impulsos e desejos, pelas nossas vontades, paixões, e acabamos caindo no pecado. E aí, qual é a diferença, então, professor, entre livre-arbítrio e liberdade? A liberdade é ser livre para acreditar em Deus e não ser escravo do meu corpo, não ser escravo dos meus desejos, dos meus prazeres. E todas as vezes que eu sou escravo dos meus desejos e prazeres, eu acabo sendo levado ao pecado. Então, nesse sentido, o que é a liberdade? É você ser livre para obedecer a Deus, é você não ser escravo do seu corpo, não ser escravo dos seus desejos, das suas paixões, dos seus prazeres. E o livre-arbítrio é o seu momento de escolha frente às encruzilhadas das nossas vidas. E nós temos o tempo todo que fazer escolhas entre o que é certo e o que é errado, né? Isso a gente viu na nossa última aula. Falamos também sobre a teoria da graça divina na última aula, né? Falei para vocês que a salvação não é fruto de uma ação humana, não é por simplesmente comprar a salvação, não é assim que funciona. Tem um primeiro momento um esforço pessoal, que é a fé, mas em um segundo momento que é concedido por Deus. Então, só será salvo, a graça divina é algo concedido por Deus. Então, eu dependo de Deus para ser salvo. Então, eu não preciso comprar a minha salvação. Partindo desse pressuposto, os monges agostinianos acreditavam que a salvação advinha somente da fé. E aí, lá na aula de história, vocês vão estudar, por exemplo, as reformas protestantes, e o Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, ele defendia a salvação pela fé. Somente a fé em Deus basta, ponto final. Tá? Isso a gente viu também na nossa última aula. Agora é tema novo. Tá? Agora a gente vai falar ali sobre um aspecto muito importante, que é uma obra muito interessante, a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Né? Como que o Santo Agostinho usa essa referência homem, corpo, Deus, espiritual, mundo físico e metafísico, que é uma herança de Platão, para explicar o que é a cidade de Deus, o que é a cidade dos homens. Tudo bem por aí? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Sem perguntas. Beleza, então. Show de bola. Então, o que é esse momento da cidade de Deus e cidade dos homens? Né? Que virou série, inclusive, né? Na Rede Globo teve uma produção Cidade dos Homens, né? Foi produzida por Acerola e Mexerica, sei lá, Goiapinha. Não sei, não lembro o nome dos personagens direito, não. Só lembro do Acerola, né? Que personificou um pouco, né? Fez uma releitura, né, desse mundo que é a Cidade dos Homens, né? Trata-se de uma obra em que tenta fazer uma releitura de Platão no sentido teológico. Ou seja, ele tenta usar Platão e principalmente as concepções de mundo físico e metafísico para compreender o mundo espiritual, o mundo da fé, e o mundo necessariamente terreno, o mundo do nosso corpo. Então, o que é o mundo físico? É a cidade dos homens, é a cidade do pecado,
das fraquezas, onde tudo, absolutamente tudo, é imperfeito e imutável, onde tudo está em constante transformação. Então, a cidade dos homens é o mundo em que vivemos. A cidade dos homens, ele usa a expressão cidade, porque vem de cidadão, onde nós nos encontramos enquanto iguais, e o tempo todo nessa cidade dos homens é pecado, é o desejo, são os prazeres, é o mal, é a tristeza, é a dor, é o sofrimento, é a vida terrena. A cidade dos homens é a vida terrena. Enquanto a cidade, o mundo metafísico, é a cidade celeste. É o mundo da graça, da glória, da felicidade. Então, o que o Agostinho faz de interessante nisso aí? Ele pega a concepção de mundo físico e mundo metafísico lá de Platão, traz uma releitura como cidade dos homens, mundo físico, cidade de Deus, mundo metafísico. Na vida terrena, na cidade dos homens, é que está todo o pecado, todo o mal. E na vida celeste, na cidade de Deus, é onde está a graça, a glória, a vida plena. E nesse sentido, a felicidade verdadeira dos homens não está nesse mundo dos homens. A felicidade verdadeira não está na cidade dos homens. Tudo aqui nos prazeres da nossa carne, tudo é muito momentâneo. Tudo é muito superficial. Tudo é imediatismo. Então, os prazeres da carne, eles passam rapidamente. Mas a vida de verdade, a vida de graça, glória e felicidade verdadeira só pode ser encontrada na cidade de Deus. É isso que Santo Agostinho fala. Aí Agostinho aborda a dualidade entre corpo e alma, céu e inferno, terra e céu, mutável e imutável. É isso que ele aborda nessa obra, a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Dividindo aí, fazendo claro, onde é que ele buscou inspiração para fazer essa obra, professor Platão. Então percebam que Platão vai influenciar decisivamente essa obra de Santo Agostinho. Dúvidas, pessoal? Vamos lá, alguém tem alguma pergunta? Professor, explica essa parte de mutável e imutável. Legal, vamos lá. O que é o mundo físico? O mundo físico é o mundo onde tudo é imperfeito e tudo é mutável. O que é mutável? Que tudo está em transformação. E, de fato, o mundo físico, ou seja, a cidade dos homens, essa vida terrena, tudo está em constante transformação. Nada foi feito para durar. Inclusive, nós, nesse exato momento, estamos em transformação. O tempo passa e você percebe que você vai perdendo o cabelo vai ficando branco, a cara vai enrugando. Ou seja, o próprio corpo humano é imperfeito e ele é mutável, ele está em constante transformação. Então, o corpo é imperfeito e mutável. A cidade dos homens, o mundo terreno, é imperfeito e imutável. A cidade celestial, que é a cidade de Deus, lá tudo é perfeito e tudo é imutável. Lá tudo é eterno, para sempre. E quem é que pertence a esse mundo da cidade de Deus? A alma. Porque o corpo pertence aonde? À cidade dos homens. Tudo bem, amiga? Ok? Sim, obrigada, professor. De nada. Vamos lá, dúvidas, galera? Dúvidas? Tudo bem até aí? Beleza, então. Continuando, então, pessoal. Outro conceito muito importante da filosofia de Santo Agostinho é o conceito de tempo. E aqui, para mim, é a parte mais legal de Agostinho, essa parte de tempo aqui. Eu gosto muito dessa parte, eu me identifico muito, tá? Não que eu acredite nessa parte, nesse aspecto, mas eu gosto muito dessa explicação que ele dá. A questão do conceito de tempo, ela é muito explorada por Santo Agostinho. O que Santo Agostinho diz sobre o tempo? O tempo, segundo Santo Agostinho, é criatura passageira. O que significa isso, professor? Significa que o momento que eu acabei de dizer já passou. O momento que eu acabei de dizer já passou. Agora, já passou. Ou seja, o tempo é uma criatura passageira. E se ele é passageiro, ele está constantemente em mudança. Ele é mutável. Tudo passa. Absolutamente tudo passa. Tudo é passageiro. É a famosa filosofia de Uber, né? Todo mundo é passageiro. Tudo é passageiro, gente. Nessa vida, tudo passa. Sofrimento passa. Alegria passa. E aí a gente tem a impressão de que os momentos de dor e sofrimento são maiores do que os momentos felizes. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Esse momento que vocês estão vivendo agora de pandemia, isolamento social, isso vai passar. Entende? Isso vai passar. A gente vai voltar ao novo normal. Esse momento que vocês estão enfrentando um pouco de angústia, esperando uma prova do Enem, isso vai passar.
E vai chegar um momento que você vai estar numa universidade, mais uma vez angustiado com a prova do semestre. E vai passar. Vai chegar um momento que você vai estar empregado, trabalhando numa empresa, angustiado para colocar comida em casa, para se manter como empregado, ou não, manter a empresa. E vai passar também, porque tudo na vida é passageiro, porque o tempo também passa. Entende essa concepção de Santo Agostinho? Aí você pode pensar, poxa, professor, mas isso parece tão óbvio. Só que Santo Agostinho nos diz uma coisa muito interessante. Não existe 3 tempos. Não existe passado, presente e futuro. Não existe isso, segundo Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, só existe o tempo presente. Só existe o agora. Como assim, professor? Só existe o agora, mas o passado. O que são as 3 dimensões do tempo? O Santo Agostinho vai chamar de as 3 dimensões do tempo presente, que estão constantemente se relacionando. O que é a memória? A memória é o presente dos fatos passados. Então, quando você lembra daquilo que você comeu no almoço, você está tão somente requisitando sua memória. Mas você não está voltando no tempo. Você está no presente, lembrando daquilo que você comeu no almoço. Então, isso é memória. O que é o instante? O instante é o momento que você está vivendo. Eu, nesse exato momento, e você estamos vivendo nesse exato momento um instante de uma aula de filosofia. E tudo que eu acabo de dizer já está virando passado, já está virando memória. Tá? E o que é a expectativa? A expectativa é o presente dos fatos futuros, que gera uma certa espera, gera uma certa angústia, uma certa expectativa. E muitas das vezes a gente deixa de viver o agora para viver o futuro, sem que o futuro tenha acontecido. Que muito acontece com vocês, inclusive angustiados com a prova do Enem. Então, a prova do Enem vai acontecer, já tem até data, já está tudo certinho, ela vai acontecer, e aí você fica sofrendo por algo que sequer aconteceu. Sofrendo por algo que nem existe. Por que não existe? Porque não aconteceu ainda. Porque Santo Agostinho vai nos dizer que só existe um tempo, o presente, o instante em que você vive. O passado é memória, o futuro é uma expectativa. Só isso. Dúvidas? Vamos lá, galera. Professor? Professor? Pode falar. Você falou que o tempo ele é mutável. Então, no mundo perfeito não existiria o tempo, certo? Não entendi. Repete de novo, por favor. Você falou bem assim que o tempo ele é mutável. Aí você estava falando sobre Platão, sobre o mundo inteligível e o mundo das ideias. Então, no caso, no mundo das ideias, como o tempo é mutável, não existiria o tempo. Na verdade, o tempo não seria uma grandeza. Não seria uma grandeza física. Então, ninguém conseguiria mensurar o tempo no mundo metafísico, ou no mundo celestial, ou na cidade de Deus. E aí a gente pode, não sei se vocês gostam de cinema, mas eu recomendo que você assista o filme Interestelar. É um filme fantástico, tá? Talvez um dos filmes mais bacanas para explicar o que é a ciência, o que é a física quântica, né? Que é um tabu para muita gente, e mostra como que o tempo pode ser relativo, dependendo de algum mundo, de alguma existência, etc, etc. Como o tempo pode ser relativo para as pessoas, por exemplo. Às vezes você tem a impressão que a semana passa rapidamente. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Nossa, a semana passou rápido, né? Passou. Aí quando você pergunta para uma pessoa que viveu esse mesmo tempo que você viveu, que nada, a semana parece que durou um mês. Nossa, tá aguentando mais, essa semana parece que não passa. Ou seja, porque o tempo pode ser relativo, depende de cada pessoa que está experienciando esse mesmo tempo. Eu, com esse momento de pandemia, isolamento social, em que todas as minhas aulas estão sendo ministradas de casa, inclusive, eu tenho a impressão que o tempo passa muito devagar, principalmente quando eu não estou dando aula. Mas quando eu estou dando aula, o tempo passa muito rápido. Quando eu menos espero, a aula acabou. Mas como assim? Ou seja, essa é a minha impressão. Então, no mundo metafísico, no mundo da essência, na cidade de Deus, o tempo não existiria. E como pensar um lugar onde tempo não existe? Isso é, sabe, muito sinistro, né? Tudo bem? Vamos lá, dúvidas? Ok, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Beleza, podemos continuar então, né? Então, só para a gente fechar essa concepção de tempo, para Santo Agostinho, não existe passado, presente e futuro. Só existe o presente.
Porque o passado é memória, daquilo que você lembra, e o futuro é só expectativa. Nem existe futuro e nem existe passado. Só existe o agora, o instante em que você vive. Então, quer ter uma vida boa, viva cada momento que você está vivendo, os instantes da sua vida. Não fique esperando, sofrendo por o que já passou, e menos ainda sofrendo por o que ainda nem aconteceu. Então, viva o hoje. O que é o hoje, professor? Nesse exato momento, nós estamos te dando a oportunidade para estudar. Então, aproveite esse exato instante de estudo. Preste atenção em todos os seus professores. Nesse exato momento, você tem acesso ao conhecimento, à informação. Então, aproveite da melhor maneira possível. Porque esse momento vai passar, rapidamente. Daqui uns anos, 2 anos, 3 anos, vocês vão estar na universidade. Sentindo saudade da época que você estava estudando para entrar numa universidade. Porque quando você entra numa universidade, você pensa assim, caramba, nossa, como eu me matei de estudar lá no pré-vestibular. Aí quando você entra numa universidade, você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais estudar, porque você vai estudar ainda mais. Dependendo do curso, então, nem se fala. Ou seja, a nossa vida é isso, uma constante transformação. É isso que Santo Agostinho está nos dizendo. Viva um instante, viva o momento. Não sofra nem pelo passado, nem pelo futuro. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Ô, professor, essa parte de visão que está ali no tópico 2 seria um momento? A parte de visão que está no tópico 2, que é o presente, é o que você está vendo, o momento, exatamente. Por que ele é o presente? Que é a visão. Tudo que você está vendo nesse exato momento, ouvindo, tocando, cheirando, provando com o seu olfato, paladar, visão, audição, isso é o momento. Só que daqui a alguns instantes isso vai passar. E você só vai lembrar o que eu falei, ou algumas palavras do que eu falei, você só vai lembrar. Esse tempo não existe, é só a sua memória, só isso. Tudo bem? Sim, obrigada. Beleza? Tranquilo? Podemos continuar? Ô, professor, pode falar. mas essa ideia de, por exemplo, de viver o instante e não olhar para o futuro nem ficar no passado, é numa ideia de construção de salvação, né? Bem religiosa. Bem religiosa, perfeito. Boa observação. Porque no caso, essa coisa de viver o instante poderia ser aquela coisa de aproveitar a vida ao extremo, né? Os prazeres da carne. A gente não pode cair nesse... Ele defende... Entendi. Então ele defende isso de viver o agora em questão tipo, dar a vida a Deus. Exatamente, perfeito. Boa observação, tá? Porque você não pode deixar se levar pelos seus prazeres da carne sensoriais, prazeres do mundo, porque o mundo é corruptível, o seu corpo é fadado ao pecado e você vai ser levado ao pecado. Então você tem que viver uma vida correta de acordo com os desígnios de Deus. Com fé em Deus e viva o hoje, o agora. Sem dor, sem esperar o futuro, porque o futuro pode te trazer... A expectativa do futuro pode te trazer sofrimento e ficar relembrando aquilo que já aconteceu, o sofrimento do passado também te traz sofrimento. Né? Tudo bem? Boa observação. Tá? Podemos continuar, galera? Dúvidas? Beleza? Então, continuando então. E aí a gente vai entrar no módulo 6, só lembrando, esse capítulo, né, essa parte da matéria, eu enviei para vocês em 2 módulos, módulo 5 e módulo 6. O módulo 5 trata da patrística e o módulo 6 trata da escolástica, que é a filosofia medieval que nós vamos trabalhar nesse exato momento. Nós vamos começar a estudar a escolástica de Santo Tomás de Aquino. Bem? Então, o que é a filosofia escolástica, professor? Ela surge entre o século IX e século XV. Então, entre o século IX e século XV surge essa filosofia escolástica. Ela teve como principal nome Santo Tomás de Aquino, que viveu ali por volta de 1225 e 1274, e que partiu do realismo aristotélico. Então, enquanto Santo Agostinho partiu do idealismo de Platão, o Santo Tomás de Aquino parte do realismo aristotélico. Ele usa Aristóteles. Agostinho, Platão. O Tomás de Aquino, Aristóteles. Ele buscou, por exemplo, compreender a razão por meio da fé. Ele fez o contrário do que Santo Agostinho fez. Ele usou a razão para explicar a fé e explicar Deus. E a própria filosofia tornou-se ferramenta para explicar a fé e explicar Deus. Esse é o barato da escolástica de Santo Tomás de Aquino.
Então, mais à frente, o que a gente vai fazer? Eu montei para vocês um quadro comparativo entre a patrística e a escolástica, entre o agostinianismo e o tomismo. E aí, quando eu fechar essa aula, eu vou mostrar o que eles se comungam e aonde eles se divergem. Já já a gente vai chegar nesse ponto, tá? Então, como definição, professor, o que é, como definição, a escolástica? A escolástica pode ser definida como um pensamento cristão filosófico surgida nas escolas do Império Carolíngio, entre o século IX aproximadamente. Lá na história você estudou Carlos Magno. Carlos Magno foi imperador do Sacro Império Romano, ou melhor dizendo, do Império Carolíngio. Carlos Magno foi coroado por volta ali dos anos 800 e se tornou o maior nome dos reis do Império Franco, do Reino Franco. E qual era o grande barato da filosofia partindo de Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino conciliou razão, fé, com o objetivo de compreender essa fé cristã. E aí o Santo Tomás de Aquino ele está inserido em um contexto específico, onde Carlos Magno ele teve um papel decisivo na organização do Império Carolíngio, criando as marcas, os ducados e os condados, na promoção do chamado Renascimento Carolíngio, onde foram criadas as escolas monascais, catedráticas e palatinas, e nessas escolas eram ensinadas o trivium e o quadrivium. Professor, o que era o trivium, o que era o quadrivium? O trivium se ensinava gramática, retórica e lógica, enquanto no quadrivium se ensinava a música, a geometria, a aritmética e a física. Eram chamados 7 pilares do conhecimento. E nessas escolas, nas escolas de Carlos Magno, se ensinava esses conhecimentos, se difundia essa ideia da escolástica. Então, aonde surgiu a filosofia de Santo Tomás de Aquino? Nas escolas do Império Carolíngio. É por isso que recebeu esse nome, escolástica. Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas? Ok, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Beleza? Então, continuando então. Essas escolas serão difusoras, serão reprodutoras, serão produtoras desse conhecimento. Em um conhecimento que buscou compreender a fé em Deus de uma forma mais, digamos assim, filosófica e racional. O objetivo dessas escolas e do que era ensinado no trivium e no quadrivium era retirar o vazio da fé, fazer da fé, passar a fé a compreender como uma força vital e, como diria, né, como a gente busca o termo fé do latim. Fé do latim vem de fides. Fides significa a força que nos leva a acreditar naquilo que não é natural. Aquilo que não é natural é o sobrenatural. Então, quando você tem fé, você acredita no sobrenatural. E dependendo da maneira como a fé é utilizada, ela pode, como diz a grande anedota, mover montanhas. A fé pode tanto alienar as pessoas, como também pode movimentar as pessoas a fazerem o bem. Então, acreditar em Deus, acreditar nos valores cristãos, pode movimentar as pessoas e levar as pessoas a fazerem o bem, sem olhar a quem. Entende isso? A mover montanhas. A fé, quando ela é seguida de maneira cega, de maneira sem ser racional, ela pode ser uma fé alienadora. Então, a fé ela pode ser utilizada tanto para alienar pessoas, como também para mover pessoas, se transformar e fazer com que as pessoas transformem o mundo. E eu sempre digo, gente, a igreja em si ela não é boa nem má. A religião em si ela não é boa nem má. São os homens que se utilizam da igreja, da religião, dos textos sagrados, da Bíblia, do Alcorão, do Torá, para fazer o mal. Assim como também utilizam essas mesmas instituições para fazer o bem. Quantas pessoas as igrejas já salvaram nesse mundo? Quantas pessoas já foram acolhidas pela fraternidade da igreja, pelo amor dos padres, pelo chamado amor em Cristo, que é o amor ágape, muito bem descrito nesse livro do padre Marcelo Rossi, né? Ágape, né? Então, quantas vidas já não foram salvas? Quanto bem a igreja já fez? Assim como também o mal que ela também já fez. Queimou bruxas,
queimou vivo o Giordano Bruno. Ou seja, assim como a igreja também fez o bem, também fez o mal. Afinal de contas, em si, ela não é boa nem má. Ela depende de nós, seres humanos de carne e osso, que dentro dessa instituição pode fazer tanto o bem quanto pode fazer o mal. Então, nesse sentido, o que o São Tomás de Aquino está nos dizendo? Uma fé que não é racional, ela pode ser levada ao fanatismo. Uma fé não racional pode alienar as pessoas. Agora, quando eu comungo fé e razão, eu tenho uma fé que pode mover montanhas, fazer o bem. Dúvidas, galera? Vamos lá. Tudo bem até aí? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ô, professor, um exemplo seria, no caso do Salesiano de Vitória, que falam que é uma escola para padres e tal. Isso, não só o Salesiano, a Escola Marista, Colégio Marista, a Universidade Católica, né? A Pontífice Católica PUC do Rio, se não São Paulo, se não me engano, é uma universidade cristã. Mackenzie também é uma universidade cristã. Então, existem muitas escolas hoje que ainda postulam o ensinamento religioso, atrelado com a ciência, atrelado com a razão, com o método científico, né? Eu já tive a oportunidade de dar aula em uma escola religiosa, em que no recreio, por exemplo, se cantava Ave Maria em canto gregoriano, e em sala de aula eu dava aula com toda a liberdade do mundo, ensinando, por exemplo, tanto o evolucionismo quanto o criacionismo. Entende isso? Então, não é que a fé tem que ser inimiga da razão. Não é que a ciência e a religião têm que ser inimigas, muito pelo contrário. Aquilo que a ciência não consegue explicar, a fé explica. E aquilo que a fé não consegue explicar, a ciência explica. Então, elas não são inimigas. Cada uma no seu quadrado, mas elas não precisam ser inimigas. Você entende isso, amiga? Tudo bem? Entendi, sim, obrigada. Okay, vamos lá. Ô, professor, pode... eu não entendi direito. São Tomás de Aquino defendia a fé racional, assim como o Agostinho? Assim como Agostinho, perfeito. Perfeito, exatamente. Só tá. que enquanto o Agostinho ele utiliza a referência de Platão, o São Tomás de Aquino usa Aristóteles. Eu vou marcar o lugar que ele vai querer cortar Tudo as bem? gorduras dele. Onde marquei a gordura que eu vou tirar e agora eu vou passar. Alguém deixou o microfone ligado aí, galera. Coronavírus, mas vai. Obrigado, valeu. Esqueceu. Ô, professor. Pode falar. Então, a fé que você tinha falado que se tornava as pessoas alienadas seria a fé sem a razão, né? Isso. Perfeito. Tá. Todas entendi. as vezes que o Só homem para confirmar. Todas as vezes que o homem é guiado somente pela fé, a fé de maneira cega, ele é levado à alienação. Agora, o que é a fé racional? É aquele momento que o homem ele age na construção, na sua própria construção como ser divino, como ser de salvação, e espelhado em Deus. Nada mais racional do que Deus. Afinal de contas, Deus, um ser racional que usou a razão para criar toda a sua criação. É isso que tanto São Tomás de Aquino quanto Aurélio de Agostinho defendem. Tudo bem? Sim, professor, obrigada. E aí, como que a gente pode compreender, professor, né, a filosofia da escolástica? Qual é o grande objetivo, né, e o grande também problema da filosofia escolástica? Era como compreender a fé cristã por intermédio de Aristóteles, da razão aristotélica. E aí a gente pode dividir esse momento em algumas fases. As fases da escola da escolástica. Quais são essas fases? Entre o século VIII e o século IX, é o momento de harmonia entre a razão e a fé. Razão e fé existiam de maneira harmônica. A partir do século IX até aproximadamente século XII, surgem as primeiras diferenças entre fé e razão, mas elas ainda estão próximas. A partir do século XIII, São Tomás de Aquino busca explicar a fé por intermédio da razão. Então, fé passa a ser usada para explicar, né, a razão. E a partir do século XIV, há um distanciamento, a dissolução entre a fé e a razão. E aí, a partir do século XIV, nós vamos ver hoje ainda, surge o humanismo renascentista,
E o homem humanista renascentista, ele faz esse distanciamento entre fé e razão. Essa é a evolução, digamos assim, se é que a gente pode chamar isso de evolução, desse contraste entre a fé e a razão. Então, só para vocês terem uma ideia, com o Aurélio de Agostinho, Santo Agostinho, fé e razão estavam juntos. E aí, fé e razão se distanciam, mas ainda estão próximos. E aí, vem o São Tomás de Aquino, passa a usar a fé para explicar a razão. E depois surgem as contradições e fé e razão se afastam. É assim que eles tentam explicar essa relação entre a fé e a razão o tempo todo. Tá? O tempo todo eles buscam explicar essa relação entre fé e razão dessa maneira. Ok? E aí existem duas importantes obras de São Tomás de Aquino que nos ajudam a entender... Oi, pode falar, galera? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Professor, eu não entendi muito bem como ele tentou explicar depois a razão. A gente vai chegar mais à frente nisso. Eu vou usar a razão aristotélica para explicar essa fé. Eu vou mostrar como que ele fez. Tudo bem? Ok. Então, tem duas importantes obras, né, que vão explicar um pouco sobre a vida de Tomás de Aquino. Né? Tomás de Aquino ele é um monge, teólogo e filósofo dominicano. Ele foi o cara responsável por adaptar o pensamento aristotélico para a Idade Média. Ele adaptou o pensamento de Aristóteles para a Idade Média, o realismo aristotélico para a Idade Média. E ele foi o cara responsável por dar forma à escolástica. Tomás de Aquino nasceu em um feudo, no feudo do Roca Seca, na Sicília, em 1225. A Sicília é aquela botinha, é a ponta da bota da Península Itálica, tá? E por volta de ali, ele foi educado por monges beneditinos, que esses monges beneditinos eles adotavam um rigor muito grande na formação dos membros da sua igreja, né? A história dos beneditinos é marcada por esse rigor do ensino. E por volta de 1224, ele ingressou na Ordem dos Dominicanos. E ele é um monge dominicano, ele é um padre dominicano. E ele é o cara responsável por trazer o aristotelismo para o mundo medieval, ele, por meio da fé e a religião de maneira mais, digamos assim, realista. Ele tentou pensar a fé e a religião de maneira mais realista. E ele escreveu ao longo de sua vida mais de 60 livros. Ou seja, ele foi um cara que produziu muito. E duas obras são muito importantes, duas obras dele, dois livros dele. Suma contra os gentios e Suma Teológica. Professor, o que significa suma? Suma, em latim, significa resumo. Gentios, professor, o que são gentios? Gentios são bárbaros. Então, é resumo contra os bárbaros. E quem eram os bárbaros, segundo São Tomás de Aquino? Eram todos aqueles povos que nem eram cristãos e nem eram judeus. Todos os povos que nem eram cristãos e nem eram judeus eram chamados gentios. Então, esses gentios eram os povos bárbaros. E qual era o desafio dessa obra? Suma contra os gentios, resumo contra os bárbaros. Tentar esboçar uma filosofia cristã realista, inspirada em Aristóteles, que pudesse servir para convencer os povos bárbaros a seguir o cristianismo, que pudesse servir para converter os povos bárbaros. E em seu livro Suma Teológica, ou seja, resumo teológico, o Aquino tentou ensinar, o São Tomás de Aquino tentou ensinar que não se deve enfrentar os povos bárbaros pela espada, pela violência, mas se deve enfrentar os povos bárbaros pela inteligência, pela razão, pelo enfrentamento das ideias, e não pela espada. Nesse sentido, São Tomás de Aquino ele é um pacifista, ele defende a paz. Ele defende que os povos bárbaros devem ser convertidos não pela violência das guerras, da espada, mas sim pelas ideias, assim pelas ideias concebidas através da filosofia. Então, o que São Tomás de Aquino tentou fazer? Usar a filosofia aristotélica para tornar a fé cristã palpável, para converter os povos bárbaros, que ele chamava de gentios. Dúvidas? Vamos lá. Dúvidas, pessoal? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tudo bem até aí? Então, continuando então,
Outro aspecto muito importante sobre a filosofia de São Tomás de Aquino é a relação que ele estabeleceu entre a fé e a razão. E aí Tomás de Aquino nos ensina aqui o seguinte, né? Tomás de Aquino acredita que as pessoas podem e devem pensar por conta própria, porque elas têm o livre-arbítrio, ok? Então elas podem e devem pensar por conta própria, porque elas têm o livre-arbítrio. As pessoas podem alcançar a verdade sobre o mundo sem o auxílio de Deus, porque o que o Santo Agostinho defendia? Ele defendia que para conhecer a verdade, você depende da iluminação divina. Você depende que Deus ilumine a sua mente. Aí o que o Santo Tomás de Aquino vai dizer? Não, você pode conhecer Deus, conhecer a verdade de Deus pelo seu esforço. O seu esforço em querer conhecer Deus. Então, as pessoas podem alcançar a verdade sobre o mundo sem o auxílio de Deus, somente pela razão, pelo esforço pessoal. Então, a razão e fé não são incompatíveis. Razão e fé se completam, se complementam. A razão leva à fé. Nesse sentido, o Santo Tomás de Aquino, ele se opõe ao Santo Agostinho. Porque o Santo Agostinho dizia o seguinte, a fé te leva à razão. O Santo Tomás de Aquino vai dizer que a razão te leva à fé. Então, se você buscar conhecer Deus de maneira lógica e racional, buscar estudar as Sagradas Escrituras, os seus estudos de maneira lógica e racional vão te levar a conhecer Deus e vão te levar à fé em Deus. É isso que Santo Tomás de Aquino acredita. Ele acredita no esforço pessoal. Você deve se esforçar para ter fé em Deus. Você deve se esforçar para a salvação. E não ficar esperando a salvação divina. Dúvidas? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, dúvidas? Ô, professor. Pode falar. Mas nessa questão de que ele acreditava que a gente tem que se esforçar para chegar na salvação, seria que a gente tem que fazer isso, como que eu posso falar? Peraí, professor. Não, sem problema. Santo Agostinho falava que não era para fazer as coisas boas para receber algo em troca. Isso, aí eu quero saber a relação. Isso, aí eu quero saber a relação disso com essa parte de São Tomás de Aquino, que ele falava que a gente tem que se esforçar. Entendi. É como se ele falasse que receberia algo em troca, não, né? Exatamente, como se a salvação fosse fruto de algo de bom que você fez. Por isso que a Igreja Católica... Então para ele depende das suas atitudes, depende do que você faz. Exatamente, perfeito. Então, para a sua salvação depende das suas ações. Por isso que a Igreja Católica vai seguir o tomismo. Porque o tomismo defendia a salvação pela fé e boas obras. A fé e boas obras levavam o indivíduo à salvação. Isso é o tomismo que está dizendo. Enquanto Santo Agostinho dizia que a salvação só vinha da fé. Porque é muito interessante, eu usei como exemplo na aula passada o seguinte, o que eu vejo muito dos meus alunos? Quando eu falo, por exemplo, gente, faça uma atividade da página 32 do livro. Ah, professor, poxa, fazer atividade valendo nota. Opa, vamos fazer. Eles fazem atividade não por aprender, mas eles fazem porque vai valer nota. Então, você não deve fazer um exercício, uma atividade, pura e simplesmente porque ele vai valer nota. Você deve fazer um exercício, uma atividade, porque você vai aprender com aquele exercício e atividade. Agora, qual é a questão aqui de São Tomás de Aquino? Quando ele defende que você tem que ter fé e boas obras, ou seja, as suas ações vão te levar à salvação, a igreja vai usar essa ideia para levar você a comprar a salvação, comprar, por exemplo, o perdão. Ao comprar o perdão, a sua ação vai te levar à salvação. Ao fazer o bem, então as pessoas vão passar a fazer o bem, não porque o bem é o correto a se fazer, mas vão fazer o bem em troca de alguma coisa. Não, eu vou ajudar aquela pessoa ali, porque Deus está vendo. Né? Existe essa ideia interessante. O que é horrível, do meu ponto de vista, é horrível ter uma ideia de que tem um Deus te filmando o tempo todo. De que tem um Deus que está te vigiando. E você só faz o bem porque Deus está vendo. E isso é muito difundido para as crianças. Meu filho faz isso não porque Deus vai estar vendo, tá? Então aí o menino olha até para o céu. Caramba, né? Vou fazer isso não porque Deus está vendo. Então você deve fazer o bem porque o bem é o correto a se fazer. E não porque Deus está vendo. Você tem que fazer o bem porque o bem é o correto a se fazer. Não porque tem uma câmera te filmando. Você deve obedecer a lei de trânsito não porque
a lei de trânsito necessariamente tem uma câmera te filmando ali, um radar, mas porque a lei de trânsito é a lei que permite uma convivência nas rodovias e estradas. Então, o bem, o correto deve ser feito porque o bem é o correto a se fazer, e não porque alguém está te vigiando. E não em troca de alguma coisa. Nesse sentido, quando você faz o que faz esperando a salvação, você está fazendo uma troca. E não é isso que Deus queria, uma troca. Entende? Ele não quer uma troca. Ele quer que você tenha fé nele. E aí as suas ações serão consequências da sua fé. É isso que é o sentido, digamos assim, puro da fé em Deus, né? Tudo bem? Mas essa interpretação foi uma reinterpretação da igreja, né? Não foi o objetivo do São Tomás de Aquino. Não, perfeito. Foi uma reinterpretação das pessoas dentro da igreja que seguiram a filosofia conhecida como tomismo. As pessoas que seguiram os ensinamentos de São Tomás de Aquino seguiram o tomismo. E as pessoas que seguiram os ensinamentos de Santo Agostinho seguiram o agostinianismo. O Lutero era um monge agostiniano. Ele defendia a salvação pela fé. E bateu de frente com a Igreja Católica, que defendia a salvação pela fé e boas obras, né? Tudo bem, pessoal? Ok? Continuando, então. Então, nesse sentido, o Tomás de Aquino ele tentou algo extraordinário. O que foi esse algo extraordinário? Né? Ele tentou provar racionalmente a existência de Deus. Ele tentou utilizar a razão para provar a existência de Deus através das 5 vias ou as 5 caminhos que provam a existência de Deus. O termo via em grego significa caminho, significa direção. Os 5 caminhos, as 5 direções, as 5 provas da existência de Deus. E qual é a primeira prova de que Deus existe? A primeira prova de que Deus existe, segundo Santo Tomás de Aquino, é a via do movimento. Deus é o primeiro motor. Tudo que se move porque Deus é o primeiro motor. Então, tudo que você vê nesse exato momento está em constante movimento. Essa concepção é chamada de concepção mobilista de mundo. O mundo está em constante movimento. E Deus é o cara que deu início a esse movimento. Deus é o fator criador de todo o movimento da vida. Então, se você existe, é porque Deus foi o primeiro motor da sua vida. Se o mundo, o ar que você respira, ele existe, porque Deus criou o ar. Então, se tudo está em movimento, é porque Deus é o primeiro motor, o motor de tudo. E se tudo está aí nesse exato momento movimentando, se você botar a cabeça na janela e o vento bater no seu cabelo e bagunçar o seu cabelo, significa que Deus é o criador desse vento. E desde que ele criou o vento está em movimento. Essa é a primeira prova de que Deus existe. Caramba, para você pensa, pô, né? Segunda prova de que Deus existe, a via da causa eficiente. Deus é a causa primeira. Tudo que existe só existe porque Deus é a causa primeira de tudo. É a causa eficiente de tudo. Lembra que a gente estudou a teoria das 4 causas em Aristóteles? A causa material, causa formal, causa eficiente, causa final? É aí que o Tomás de Aquino está bebendo na fonte. Ele está dizendo que Deus é a causa eficiente. Assim como o carpinteiro é a causa eficiente da mesa, da cadeira, Deus é a causa eficiente de tudo, porque Deus é o criador de todas as coisas. Então, nesse sentido, Deus é a causa eficiente de tudo. Esse é mais um caminho que prova a existência de Deus. Terceira via... Professor, pode falar? Uma dúvida. Eu não sei se foi em Platão ou se foi em Aristóteles que... Não sei explicar, mas foi aquele negócio de tentar explicar que Deus não existe, no caso. Que alguém tentou explicar, por exemplo, se Deus é bom, não. É porque o mal existe. Paradoxo de Epicuro. Foi Epicuro de Samos. Foi tá, entendi. Tá? Foi o epicurismo. Que era postulava que a gente não deve temer os deuses porque não existe vida após a morte, né? O epicurismo defendia essa tese. Né? Foi o epicurismo. Tudo bem? Tá. Tudo bem. E a terceira via é a via da contingência. O que é a via da contingência, professor? Deus é um ser necessário. Tudo que existe nesse mundo foi criado por Deus. Então, toda criação necessita de Deus. Então, você necessita de Deus, eu necessito de Deus, toda criação necessita de Deus, porque Deus é a causa contingente, é a causa criadora de tudo. Portanto, Deus é um ser necessário. Mais uma prova de que Deus existe.
quarta prova de que Deus existe, quarta via da existência de Deus, é a via dos graus da perfeição. Deus é a referência de tudo. Deus é a referência do bom, do belo, da bondade, de justiça. Então, se eu quero ter uma referência do que é bom, do que é belo, do que é bondade, do que é justiça, eu preciso tomar como referência a Deus. Então, se eu quero falar, nossa, essa pessoa é bondosa, assim como Deus é, aquilo é belo, tão belo quanto Deus é. Então, Deus é a referência, se torna o chamado grau da perfeição. Deus é a referência para tudo. E a última via, a via do finalismo. Deus é a inteligência ordenadora. Todos os seres que existem, tudo que existe obedece às ordens de Deus, à finalidade dada por Deus. Então, se você está aí hoje, eu estou aqui hoje, é porque Deus quis. Então, nesse sentido, o aristotelismo é extremamente, digamos assim, né, determinista. Determinista no sentido de que tudo já está pré-determinado e que Deus sabe de tudo, porque Deus é onisciente, ele sabe de tudo. E, ao saber de tudo, ele sabe que você terá um futuro ou não terá um futuro, de que quando você vai morrer, quando você não vai morrer, e Deus tem poderes sobre você o tempo todo. Então, esses 5 caminhos são as chamadas vias da prova da existência de Deus. Você não pode provar a existência de Deus tocando, vendo, ouvindo. Você não pode ver Deus, tocar Deus ou ouvir Deus, mas você pode provar Deus de maneira lógica e racional através desses caminhos que provam a existência de Deus. Tudo bem até aí, pessoal? Professor, Pode falar. Eu não sei se é coincidência, só parece, mas ele se baseou naquilo da filosofia, dos filósofos que estudavam a física, que tinha um que acho que era Heráclito, que falava sobre o movimento. Sim, Para falar que Deus era o primeiro motor de tudo, teve alguma relação com isso? Total. Inclusive, não só total, como ele cita o Heráclito. Ele cita na sua Suma contra os Gentios. Não, perdão, Suma Teológica. Ele cita Heráclito em Suma Teológica. Total direcionamento. Ou seja, Tomás de Aquino bebendo na Grécia Antiga, nos filósofos gregos. O principal, claro, foi Aristóteles, mas ele citou outros, ele bebeu em outros também. Tudo bem? Entendi. Beleza? Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Ok. Continuando então, pessoal. E aí a gente chega na modernidade, tá? Na chamada filosofia renascentista, também conhecida, tá? Ou humanismo renascentista. É um mundo de transição, a filosofia renascentista inaugurou a modernidade, é um mundo de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Deixa eu abrir aqui um ponteirozinho aqui, para ver se vai funcionar. Opções de ponteiro, marca texto, aqui ó, marca texto. É o mundo da transição da Idade Média para a Idade Moderna, da Idade Média para a Idade Moderna. O que a gente veio estudando? A gente veio estudando a patrística e a escolástica. A patrística veio até o século IX, do século IX até o século XIV, a escolástica. Então, aqui eu tenho a patrística e aqui eu tenho a escolástica. E depois da escolástica, professor, vai vir o humanismo. Vai vir... Ô, professor! Oi, pode falar? Eu não entendi direito. Então, na filosofia medieval seria a patrística e na filosofia renascentista seria a escolástica? Não. Na filosofia medieval, nós temos 2 correntes de pensamento. Nós temos a patrística e a escolástica. Então, tanto a patrística e a escolástica pertencem à Idade Média. E quando a gente fala em humanismo, o humanismo é a filosofia que surge a partir do Renascimento, surge a partir da Idade Moderna. Tudo bem? Ah, sim. Entendi. Okay? Ô, professor, então, pode falar? Eu queria entender por que a filosofia de Tomás de Aquino tem esse negócio escolástico. Como assim, das escolas do Império Carolíngio? Isso, é porque ela surgiu justamente daquelas escolas criadas por Carlos Magno. Provavelmente você já estudou lá nas aulas de história o Império Carolíngio, o Renascimento Carolíngio. E aí o que Carlos Magno fez de interessante nesse renascimento, professor? Ele criou escolas. Ele criou as escolas catedráticas, monascais e palatinas. As escolas catedráticas ficavam nas cidades. As escolas palatinas ficavam na corte, no palácio.
enquanto as escolas monascais eram os mosteiros, os monastérios. E nessas escolas eram ensinados o trivium e o quadrivium. Retórica, aritmética, lógica, matemática, música, poesia, etc. E nessas escolas se ensina de Santo Tomás de Aquino. Por isso, a filosofia de Tomás de Aquino era de escolástica, porque eram ensinadas nas escolas. Tudo bem? Ah, tá. Tudo bem, agora entendi. Então, entre o século I até o século VIII, eu tenho a patrística de São Tomás de Aurélio de Agostinho. E depois do século IX até o século XIV, eu tenho a escolástica de São Tomás de Aquino. Tudo bem? E depois do século XV em diante, eu tenho o humanismo renascentista, que é o que nós vamos estudar agora. Pode falar, galera? Então, você vai explicar agora o Renascimento, então, né? Isso, na verdade, não o Renascimento. Eu vou explicar a filosofia renascentista. O que é a filosofia renascentista? Sim. O humanismo. Porque você vai estudar o Renascimento lá no campo da arte, da literatura, da ciência, com o professor de história. A minha preocupação e aquele campo tem a ver com esse também, não é? Mas na parte da filosofia. Parte da filosofia, perfeito. Porque o Renascimento, eu acabei de, inclusive, fazer uma live agora com a professora Sabrina, justamente sobre o Renascimento, e o Renascimento não pode ficar restrito à arte, a Michelangelo, Rafael, Donatello, Leonardo, a Tartaruga Ninja. Não, o Renascimento não foi só arte, não foi só Mona Lisa, Capela Sistina, A Última Ceia. O Renascimento chegou na literatura, com a Divina Comédia de Dante Alighieri, com William Shakespeare, com a Utopia de Thomas More. O Renascimento chegou à ciência, com Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler, o Johannes Gutenberg, com a invenção da imprensa. O Renascimento chegou à filosofia. E é na filosofia que nós vamos estudar, por exemplo, homens como Thomas More, como Tomás de Campanella. Nós vamos estudar esses autores agora. Tudo bem? Ok, pessoal? Então, minha preocupação aqui é com a filosofia humanista. E essa filosofia humanista é a herança do Renascimento. Ok? Então, o que é esse momento, professor? Historicamente falando, o humanismo vai inaugurar a modernidade, a concepção de modernidade por volta de 1453, quando ocorre a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos. Quando os turcos otomanos invadem Constantinopla, só lembrando, era a capital do Império Romano do Oriente. Então, em 1453, portanto, no século XV, aqui o século XV, quando Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, cai, aí eu tenho o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. E só lembrando, Roma caiu quando, professor? Quando em 476, Odoacro, líder dos Érgos, invadiu Roma, capital do Império Romano do Ocidente. Quando Roma do Ocidente cai, termina a Idade Antiga, começa a Idade Média. E quando Constantinopla cai, termina a Idade Média, começa a Idade Moderna, né? São os chamados marcos da história, né? Então, a partir da queda de Constantinopla, a gente pode falar em modernidade na história. Então, nessa época, os fundadores da modernidade são o filósofo e físico e teólogo francês Blaise Pascal, que viveu entre 1623 e 1662, e o também filósofo e físico e matemático francês René Descartes, o famoso penso logo existo, né? A frase cogito ergo sum, né? De René Descartes, que viveu ali por volta de 1590 a 1650. Tanto Blaise Pascal quanto René Descartes são os caras que vão inaugurar a modernidade. Então, nós vamos falar, por exemplo, de René Descartes mais à frente. Mas o que é a modernidade no campo da filosofia, professor? O que foi a filosofia, melhor dizendo, no período da Idade Moderna? Foi a filosofia humanista. Uma filosofia marcada pela passagem do feudalismo para o capitalismo, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, do feudalismo da Idade Média para o capitalismo da Idade Moderna, e é caracterizado, por exemplo, pela quebra da unidade da Igreja, porque ocorrem as reformas protestantes, marcado pelo surgimento dos Estados modernos,
Portugal, Espanha, França, Inglaterra, que provavelmente vocês já estão estudando em história, surgimento dos Estados Nacionais modernos absolutistas, pela invenção da imprensa de Johannes Gutenberg. Quando Johannes Gutenberg ele inventa a imprensa, ele mudou a história humana para sempre, porque os livros foram se tornando mais acessíveis, o conhecimento se tornou mais barato, e as pessoas tiveram mais acesso à informação e conhecimento. E muito da filosofia e da literatura humanista renascentista passará a ser lido em livros impressos. Ou seja, a invenção de Johannes Gutenberg, a imprensa, ela vai beneficiar justamente o Renascimento, o humanismo renascentista. Então, o que é essa filosofia humanista renascentista, professor? Explica isso melhor. Vamos lá. Opa, aqui. Ó. O que é o humanismo renascentista? É uma filosofia moral. Quando eu falo filosofia moral, significa que ela valoriza o homem. Então, se você, nesse exato momento, você valoriza a dignidade humana, você valoriza o outro ser humano, inclusive a você mesmo, que também é um ser humano, você é um humanista. Agora, se você não valoriza a dignidade humana, se você desvaloriza a existência humana, você é uma pessoa desumana. Então, uma pessoa que não é humanista é uma pessoa desumana. Pessoas, por exemplo, que criticam os direitos humanos são pessoas desumanas. Pessoas que praticam atrocidades contra outros seres humanos são pessoas desumanas, que não são humanistas. Então, nesse sentido, o que é o humanismo? O humanismo é uma filosofia moral de valorizar o homem, de colocar o homem no centro das atenções, no centro do universo. E ao colocar o homem no centro do universo, eu tenho a característica conhecida como antropocentrismo. Antropo, homem, centrismo no centro. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma Sim, dúvida? professor. Ok? E aí, aqui do lado, aqui vocês estão vendo o desenho do Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi grande pintor, escultor, desenhista, arquiteto, projetista, engenheiro, matemático, florentino, talvez um dos homens mais enigmáticos do Renascimento. E ele fez esse desenho aí que é muito curioso. Um homem de braços e pernas abertas no centro de um círculo e dentro de um quadrado. E aí, o que esse homem representa, professor? E é interessante notar o seguinte, é Leonardo da Vinci, com a sua maneira lógica e racional, colocando o homem no centro do universo, usando algo que é excepcionalmente racional para identificar a existência humana, a matemática. A matemática, e aí os humanistas renascentistas defendiam essa tese, de que toda a natureza, toda a criação de Deus foi criada com base em números, e tudo na natureza poderia ser lido através dos números. A matemática seria a linguagem do universo. Como assim, professor? Tudo na natureza, absolutamente tudo na natureza pode ser lido por massa, volume, pressão, temperatura, velocidade, calor, luz e etc. Tudo na natureza pode ser lido por números, inclusive o próprio ser humano. E aí esse desenho nos ajuda a entender isso. O Leonardo da Vinci fez esse desenho inspirado em uma obra de Marco Polívio Vitruvium, que é um arquiteto romano. Esse arquiteto romano ele também usou a matemática para explicar a arquitetura. E aí o que Leonardo quis nos mostrar? Que Deus usou a matemática para criar o homem. Em suas proporções milimétricas, em sua simetria máxima. Vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar a envergadura dos seus braços, que é a envergadura dos seus braços abertos, a envergadura dos seus braços é igual à sua altura. Então, a distância entre a ponta de um dedo até a outra ponta de um dedo é igual à altura da ponta da sua cabeça até a sola do seu pé. É por isso que o homem está dentro de um quadrado. O quadrado tem lados iguais, ok? Então, a envergadura dos seus braços é igual à sua altura. Da ponta do seu dedo até o seu cotovelo é 1/4 da sua altura. Como assim, professor? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Daqui até aqui é 1/4 da sua altura. Olha que barato isso. Isso é fantástico. A isso na arte a gente chama de proporção áurea ou número áureo, tá? E a distância entre o centro da circunferência até a ponta do solado do pé, até a ponta daqui, até aqui e até aqui,
é o que chamamos na matemática de... Isso que todo mundo falou junto. Diâmetro. O raio, não é isso? É o raio da circunferência, né? A distância daqui até aqui é igual daqui até aqui, ou seja, é o raio da circunferência. E quando você está no ventre da sua mãe, você recebe toda a alimentação justamente por onde? Pelo cordão umbilical, pelo centro do corpo humano. E é justamente onde está o seu umbigo que está o seu ponto de referência maior, que é o seu equilíbrio. Você só consegue ficar de pé porque o centro da sua massa está justamente onde está o centro da circunferência. Professor, né? Pode falar, gente. Quem foi que chegou nessas conclusões mesmo? O primeiro foi o Marco Polívio Vitruvio, que ele usou essa proporção para estudar a arquitetura. E aí o que Leonardo fez? Estudou Marco Polívio Vitruvio e tentou usar os números para entender o homem. Então o homem, enquanto criação divina, Deus usou a matemática para fazer o homem. Obrigada. Ok? E é interessante como que o corpo humano ele é fruto de um equilíbrio. Sangue, por exemplo, ele nem pode estar muito neutro e nem pode estar muito ácido. Se ele tiver muito neutro, muito ácido, você pode morrer. Temperatura do corpo humano, nem muito elevada e nem muito baixa. Se estiver muito alta, você está com febre. Muito baixa, você morreu. Ok? Então, tudo no corpo humano é um equilíbrio. E aí o problema é que nós desequilibramos tudo, né? Tudo na natureza está em equilíbrio, ou pelo menos deveria estar em equilíbrio. Aí vem o ser humano e desequilibra a natureza. Aquecimento global. Entendem isso, pessoal? Isso é matemático, são números. Isso é os humanistas renascentistas, tá? Tudo bem? Continuando então, pessoal. Então, antropocentrismo é uma das características, colocar o homem no centro do universo. O individualismo é uma outra característica muito marcante. E aí, quando a gente pega, por exemplo, o Michelangelo Ludovico Buonarroti, que foi um dos grandes nomes da arte renascentista. O Michelangelo é autor de Davi e também o cara que esculpiu a Pietà, que está lá na Basílica de São Pedro, que é uma estátua em mármore branco, bruto Carrara, linda, belíssima, de Maria segurando em seus braços Cristo. Cristo já esfalecido, morto após ser retirado da cruz. E nessa escultura, né, na época, o Michelangelo tinha 22, 23 anos de idade e ninguém acreditava que Michelangelo era o cara que tinha esculpido a obra. E aí Michelangelo ficou ensandecido, ficou puto da vida, invadiu o ateliê do Vaticano à noite, rasgou o peito de Maria com um cinzel e descreveu Michelangelo Ludovico Buonarroti Laci Fiebar, ou seja, Michelangelo Ludovico o fez. Ele assinou a obra. Ao assinar a obra, que não era comum na época, o Michelangelo expunha o seu individualismo. Outro exemplo é o racionalismo. A razão passa a ser o fio condutor das ações humanas. Idade Média. Tudo era explicado com base em Deus. Ventou, Deus que quis. Choveu, Deus que quis. Deu sol, Deus que quis também. Está vivo? É por vontade de Deus. Morreu? Deus que quis. Então a explicação para tudo na Idade Média era com base na fé e no espiritualismo. Era com base em Deus. Agora não. Agora o homem passa a adotar uma postura mais racional frente ao mundo. Esse racionalismo que vem da onde, professor? Também de Platão, também de Aristóteles. O homem passa a adotar uma postura mais racional frente ao mundo. E essa postura racional vai levar o homem a pensar o seguinte: peraí, o que é chuva? Não tem nada a ver com Deus, não. Chuva é temperatura elevada, a água evapora, formando massa de ar quente e úmida encontra massa de ar fria, precipitação, é isso que é chuva. Deus pode até ter criado a água, mas a chuva é um fenômeno da natureza que pode ser compreendido de maneira lógica e racional pelo intelecto humano. Olha que massa isso. O homem racional. E aí vai surgir o quê, gente? Com a racionalidade humana? A ciência moderna. Tudo bem? Outra característica é o classicismo, que é o retorno à antiguidade clássica grego-romana. Porque os humanistas renascentistas olhavam para a Idade Média, olhavam para a patrística e para a escolástica e chamavam essas teorias e filosofias de ignorância pura. Olhavam para a Idade Média e falavam que a Idade Média era a Idade das Trevas. 1000 anos de escuridão.
onde do século V ao século XV não houve prosperidade intelectual, filosófica, artística, literária. O homem viveu bitolado e controlado pela igreja. Aí os renascentistas diziam o seguinte, olha, os humanistas renascentistas, nós precisamos voltar à antiguidade grega e romana, à antiguidade clássica grega e romana, e fazer a arte clássica renascer. Por isso o nome do movimento, Renascimento. E também, outra característica é o naturalismo. O homem passa a olhar para a natureza de uma maneira mais lógica e racional. Na Idade Média, a natureza era fonte de medo e de pecado. O homem tinha medo das florestas, dos bosques. A floresta e os bosques eram um local de bruxaria, de paganismo, era o local dos bárbaros, e o homem tinha temor das florestas e dos bosques. Já na Idade Moderna, o homem humanista renascentista vai olhar para a natureza como fonte de conhecimento. Se eu quero conhecer o mundo, eu tenho que buscar compreender as leis que regem a natureza, as leis universais. E aí vai surgir um cara chamado Isaac Newton. Isaac Newton vai criar a lei da gravitação universal e as 3 leis de Newton. O que explica você preso ao solo? A lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal é uma lei da natureza. Professor, me dá mais uma lei da natureza. Todo ser vivo, absolutamente todo ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele envelhece e ele morre. Não existe nenhum ser vivo que vive para sempre, que seja eterno. Ou seja, a morte é uma lei da natureza. Ou seja, todos nós estamos inseridos nessa lei da natureza. Estamos inseridos nesse mundo. E aí, o que eu, ser humano racional, humanista, que valoriza o homem, tenho que fazer? Compreender as leis da natureza. Dúvidas, galera? Vamos lá. Todo mundo entendeu as características do humanismo? Sim, professor. Beleza? Então, o que esse movimento renascentista acabou inaugurando, professor? O Renascimento, o humanismo renascentista, inaugurou a modernidade. O Renascimento, o humanismo renascentista, ele trouxe novos valores a serem trabalhados. O pensamento da escolástica acaba sendo extinto, deixado de lado. E, nesse momento, né, especificamente, né, deixa eu pular aqui. Aqui. Nesse momento, especificamente, o coletivismo da Idade Média dá espaço para o individualismo do mundo moderno. Aquele homem da Idade Média, pautado pela explicação de que Deus fez os que oram, os padres, Deus fez os que lutam, os nobres, Deus fez os que trabalham, os camponeses, e todos trabalhariam, iriam orar e lutar para defender a todos. Então, nesse sentido, o mundo medieval era coletivista, enquanto o mundo moderno, renascentista, humanista, é individualista. O próprio fato de Michelangelo escrever o próprio nome no peito de Maria significa esse individualismo. Tá? O homem sendo colocado no centro do universo, individualismo. O mundo medieval era pautado pela fé e pelo espiritualismo. O mundo moderno, o homem é guiado pela razão. A razão se torna o fio condutor de todas as ações humanas. O mundo medieval era pautado pelo ascetismo, que é a doutrina que acredita na abnegação, na negligência dos prazeres da carne, luxo, riqueza, tudo deixar de lado, para eu ter uma vida de salvação. No mundo moderno, no mundo humanista, renascentista, ocorre a valorização dos prazeres sensoriais, dos prazeres carnais. A isso vamos chamar de hedonismo, que é o contrário de ascetismo. O que é o hedonismo? É a valorização dos prazeres. Foi Deus que me deu a capacidade de provar um bom vinho, comer da melhor carne, ouvir a melhor música, provar a melhor essência, o melhor perfume, dormir na melhor cama, vestir a melhor roupa. Ou seja, se Deus me deu essa capacidade, por que eu não posso utilizar? Esse homem humanista renascentista, portanto, ele rompe com o passado medieval de um homem que vivia regrado na pobreza e na miséria, deixando de lado os prazeres da carne para viver uma vida de espiritualidade. Ok? E claro, no mundo medieval, Deus estava no centro de tudo. Chamamos isso de teocentrismo. Mundo moderno, humanista, renascentista. O homem passa a ser o foco de todas as atenções. O homem está no centro do universo. Chamamos isso de antropocentrismo. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Antes da gente falar dos autores, perguntas. Tudo bem? Podemos continuar, então?
E aí nós vamos falar de alguns autores. Pode falar. Não, eu estava concordando que podia continuar. Ah, beleza, então. Então nós vamos falar de alguns autores. É claro que a gente não tem tempo de falar de todos os filósofos renascentistas, que são vários, tá? Mas eu vou pegar os principais, os mais cobrados no Enem, e em provas de vestibulares também. Vou falar sobre Erasmo de Roterdã, Pico della Mirandola e Michel de Montaigne, tá? E depois vamos falar um pouco sobre Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Isaac Newton, tá? E fechamos a nossa aula sobre o Renascimento, a filosofia renascentista, que é chamada de humanismo. Então, só lembrando, filosofias na Idade Média, professor, patrística e escolástica. Filosofia na Renascença, na Idade Moderna, humanismo. Bem? Esse é o nome que se dá à filosofia da Renascença ou da Idade Moderna. Então, dentre os autores, nós podemos destacar o Erasmo de Roterdã. O Erasmo de Roterdã tem um livro que é um barato. É um livro gostoso de ler, que você se borroca de rir, que é Elogios à Loucura. Ou Elogios da Loucura. Tá? O que é essa obra? Essa obra nos diz. O Desidério de Erasmo, ele foi um teólogo humanista holandês que escreveu essa obra, Elogio à Loucura, e trata-se, da minha humilde opinião, de uma das obras filosóficas mais divertidas de todos os tempos. Ela pode ser, ela foi escrita basicamente em 68 breves capítulos, em forma de sátira. O que é uma sátira? É uma técnica literária, artística, que visa ridicularizar ou ironizar. Ele usou a ironia para escrever, o que não era comum na época. Os literários da época não escreviam dessa maneira, usando a ironia, né? Então, ele usou essa técnica, que é a ironia, e o que ele fez? Ele deu vida à loucura. A loucura ganhou vida nessa obra dele, e a loucura se tornou a rainha da humanidade. A loucura mesmo, a loucura se tornou uma mulher, foi personificada em uma mulher e se tornou a rainha da humanidade. E a loucura começou a tecer elogios a si mesma, ela começou a se autoelogiar. Por isso o elogio à loucura, né? E o Erasmo de Roterdã ele traz à tona os males da humanidade. Ao tecer elogios a si mesmo, o que acontece ali? O que Erasmo está nos apontando? Ele está nos apontando para a ingratidão, para a intolerância, para a hipocrisia do ser humano. Ele faz uma crítica aos problemas da religião, ao catolicismo, por exemplo, e até mesmo ao protestantismo. Ele critica a hipocrisia do cristianismo, dos cristãos, por exemplo, que vão à igreja, comungam, oram, de joelho, chega a chorar, chega em casa e espanca a esposa, enche a cara na cachaça. Então, nesse sentido, ele faz uma crítica à hipocrisia do cristianismo, dos cristãos. Professor, pode falar? A loucura, então, que ele colocou é como se fosse os efeitos da humanidade? Isso, ele personifica os defeitos da humanidade em uma mulher. Essa mulher se torna rainha. Por que loucura? Porque a loucura é um nome feminino, né? É uma expressão que vem do feminino, então ele usa a loucura para dizer basicamente o seguinte: olha, tudo que vivemos é uma intensa loucura. O ser humano é louco por si só. Então, ingratidão, intolerância, hipocrisia são loucuras humanas. E aí ele usou esse termo para designar essa mulher que se torna rainha da humanidade. Entendi. Né? Então, ao personificar essa figura feminina da loucura, ele faz uma crítica ao catolicismo, faz uma crítica ao protestantismo, faz uma crítica aos falsos cristãos, à hipocrisia das reformas protestantes que tentaram fazer uma releitura do cristianismo. E aí o Erasmo de Roterdã ele conclui o seu livro com o seguinte ponto: são os desejos tolos e irracionais do homem que fazem o mundo girar. Olha que interessante isso. São os desejos tolos e irracionais do homem que fazem o mundo girar. Professor, me dá um exemplo disso melhor. Vocês, nesse exato momento, é o desejo de vocês de entrar numa universidade que estão fazendo com que vocês estejam até esse horário assistindo uma aula. E depois vão assistir mais aulas ainda. De frente para um computador, de um tablet ou de um celular. É o desejo louco de vocês de conseguir um sonho de uma profissão, de um dia ter um carro, uma casa, de ter uma vida, que move as ações de vocês
ao fazer o que vocês estão nesse exato momento fazendo. Então, o tempo todo fazemos o que fazemos porque somos guiados pelos nossos desejos tolos e irracionais, pelas nossas loucuras. E alguém pode dizer para você, a universidade, você está tentando uma loucura, isso é uma coisa de gente louca. E realmente, entrar numa universidade é coisa de gente louca. E depois que você sai de lá, você sai mais louco ainda, tá? Ou seja, olha que barato esse livro de Erasmo de Roterdã. Nos leva a refletir sobre nós mesmos, a nossa existência enquanto seres humanos nesse mundo. Tudo bem sobre Erasmo de Roterdã, galera? Alguém tem alguma dúvida? Professor, ele critica o catolicismo e o protestantismo, porém ele não era ateu, né? Não era ateu. Importantíssimo. O que ele critica? Os falsos cristãos que vão à igreja, se comungam, oram de joelho e chegam em casa e espancam a mulher. Enche a cara na cachaça. Isso são falsos cristãos, isso é hipocrisia. Né? Ele critica as reformas religiosas por tentarem fazer uma releitura da Bíblia. É isso que ele está criticando. Mas ele é um cristão. Ele é um cristão. Tudo bem? Vamos lá, galera. Dúvidas? Então, ele não critica a religião, ele critica as pessoas que seguem a religião. Sim. Quando eu falo ele critica a religião, ele critica o clericalismo, né? Que são as pessoas dentro da igreja, né? Tudo bem? Ô, professor. Pode falar. Ele está falando isso da ingratidão, intolerância e hipocrisia. E ele também afirmando que os nossos desejos eles são todos irracionais. Então, ele basicamente não é culpa da gente ter esses desejos que, no caso, levou esses males, né? Por eles serem irracionais. Aí, nesse sentido, ele está isentando a culpa do homem, né? Como se o homem agisse porque ele herdou, foi dado por Deus todo o pecado, né? O pecado foi da herança de Deus. É uma interpretação. Então, mas no caso, então, esses desejos maus, eles são inerentes a nós. A nossa natureza humana, perfeito. É da natureza humana, as paixões, os desejos, os prazeres e sermos levados ao pecado. Então, é da natureza humana. Né? Tudo bem? Nesse sentido, o Erasmo de Roterdã parte do pressuposto que somos pecadores por natureza, que herdamos o pecado original de Adão e Eva. Né? Tudo bem? Dúvidas, galera? Vamos lá. Podemos continuar, então? E aí nós vamos falar de Pico della Mirandola, outro importante, né, pensador humanista, filósofo humanista italiano. Ele nasceu na Itália. E sua obra mais importante é Discurso sobre a Dignidade do Homem. Nessa obra, o ser humano foi colocado entre dois mundos, ele vai nos dizer. O ser humano foi colocado entre o mundo da natureza e o mundo da razão. O ser humano é parte animal, parte ser racional. Entende isso? Professor, como assim parte animal? Professor, Claro. Desculpa atrapalhar a sua aula, mas eu acho que sua aula vai até esse horário, não? Gente, acaba que hora nessa aula? Acho que é 7h30. 7h30? 7h30. Desculpa, gente. Então vamos fazer o seguinte. Na próxima aula, a gente continua de Pico della Mirandola. Tudo bem? Eu acabo me perdendo aqui na aula, não acompanho o horário, eu acabo me perdendo. Então, na próxima aula, a gente continua de Pico della Mirandola. Me ajuda a lembrar. Eu parei no Discurso sobre a origem da dignidade do homem. Tudo bem? Meninos, foi um prazer. Semana que vem vai ter um recesso, né? Vocês vão ter um descanso, merecido descanso. Né? Sim. E aí a gente volta depois do recesso com as nossas aulas, tudo bem? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, bom descanso. Boa noite, professor. Aproveite esse momento para professor, boa noite. Descansar, ler um bom livro, assistir uma boa série e recarregar as energias para voltarem total depois do recesso. Meninos, um abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus, até próxima semana, ok? Professor, pode falar. Tem uma dúvida no chat. Pode ler para mim, por favor? Leio, peraí. O menino perguntou se a loucura pode-se dizer que é um início que a pessoa está se afastando de Deus. Sim, claro, perfeitamente. Porque quanto mais louco, mais atrelado aos prazeres da carne, né? Realmente, pode sim, com certeza. Tudo bem? Dúvidas, galera? Vamos lá? Beleza? Valeu, galera. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem, ok? Tchau, tchau.